Olá, meus irmãos. Nós vamos refletir hoje sobre a questão 1010 do Livro dos Espíritos, com o tema Ressurreição da Carne. Primeira coisa que devemos nos atentar é compreender os conceitos de ressurreição e reencarnação. Ressurreição e reencarnação são a mesma coisa? Não são. São conceitos totalmente diferentes. Ressurreição quer dizer você incorporar o próprio corpo no pós-morte. Então, depois que a pessoa morre, a sua alma volta para o mesmo corpo, a mesma carne anterior. Isso é ressurreição. Reencarnação é quando a gente encarna o espírito num novo corpo, uma nova existência. O espírito é o mesmo, mas o corpo é um outro, totalmente diferente daquele anterior. Em famílias diferentes, às vezes até em outro planeta. Então, essa é a diferença primordial entre ressurreição e reencarnação. Os dois conceitos falam de você, do espírito, né, que sai do corpo no pós-morte, morte corporal, desse espírito que vai novamente se acoplar ao corpo. Só que na ressurreição se acredita que se acopla no mesmo corpo que já morreu, mas o mesmo corpo. E na reencarnação, não. Aquele corpo que morreu acabou, desintegra, e eu vou reencarnar num outro corpo que há de vir, numa nova existência. Essa é a diferença básica dos dois conceitos. Kardec pergunta na questão 1010 o seguinte: se o dogma da ressurreição da carne, ou seja, desse retornar o espírito ao mesmo corpo, é a consagração da reencarnação ensinada pelos espíritos, né? Disso que Kardec vem perguntando e os espíritos vem trazendo para a gente essa mensagem ali no século XIX, de que você encarna o seu espírito numa outra existência, numa outra vida. E aí Kardec coloca essa pergunta, né? O dogma da ressurreição, ele não seria essa consagração da reencarnação? E os espíritos dizem assim, até fazendo uma pergunta, né? Como quererias que fosse de outro modo? Ou seja, não tem outra maneira de ser para os espíritos. Não tem como você encarnar no mesmo corpo, né? Como você vai querer que seja de outro modo? Conforme sucede com tantas outras, estas palavras só parecem despropositadas no entender de algumas pessoas, porque as tomam, desculpem, ao pé da letra. Levam por isso à incredulidade. O que que os espíritos estão querendo dizer aqui já? Que existe uma interpretação equivocada em relação à palavra ressurreição da carne, entendendo de uma maneira totalmente equivocada a questão da reencarnação. E por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com as interpretações, né? É, eu fui pesquisar muito sobre esse tema e encontrei esse professor, historiador, pesquisador de textos bíblicos, professor de pós-graduação de Ciência das Religiões na Universidade Federal da Paraíba, no Rio Grande do Norte. Chama-se professor Severino Celestino da Silva. Ele justamente foi aprender o hebraico para poder ler as escrituras naquilo que é a origem, né, dos textos, para poder entender justamente
porque ele coloca isso como muitas vezes as palavras, a interpretação, e quando a gente traduz, perde a essência. E ele tem esse livro, né, analisando as traduções bíblicas. É um profundo estudioso desse tema de ressurreição e reencarnação. Ele é espírita e é muito interessante o que ele coloca, e eu usei muito a fonte dele para essa colocação, para essa pesquisa de hoje. Kardec, no capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como título Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, Kardec traz lá no item 4 um conceito dizendo que, desde aquela época, dos primórdios, né, tempo de Jesus, inclusive, os judeus acreditavam na reencarnação, só que sob o nome de ressurreição. Então, o que está escrito lá como ressurreição é o que eles acreditavam. Eles acreditavam nesse retornar do espírito num novo corpo. Só que não existia, porque, na verdade, o termo reencarnação vai surgir no século XIX com Kardec, quando Kardec diz, logo no início, para uma ciência nova, novos termos. E justamente para poder separar bem e explicitar bem o que ele queria dizer, ele cria então o termo reencarnação. Mas eles chamavam já naquela época de ressurreição, mas eles acreditavam, e vamos ver em alguns momentos lá. Havia uma crença do retorno dos profetas, isso a gente vê essa evidência em vários fatos onde Jesus está ali nos evangelhos, essa crença é muito sobressalente. E vem principalmente, né, do profeta Malaquias, no seu capítulo 4 versículos 5 e 6, onde Malaquias diz: Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande dia do Senhor. Então havia uma crença judaica de que Elias voltaria, e seria o precursor, aquele que ia preparar os caminhos do Messias. E a gente percebe, né, Jesus mesmo vai nos dizer que João Batista é Elias. Está lá em Mateus 17, 12, 13, quando Jesus mesmo revela que o Batista é Elias, é o profeta prometido que viria e que muitos não perceberam, inclusive. É, mais uma vez que a gente pode comprovar nos evangelhos essa crença que existia da reencarnação sobre o nome de ressurreição, quando Jesus pergunta aos discípulos, também está em Mateus 16, 13 a 20, quando ele pergunta para os discípulos assim: o que que o povo está dizendo de mim? O que que o pessoal fala sobre mim? Quem eu sou? E aí, o que eles dizem? Uns dizem que você é Jeremias, outros dizem que você é Elias, outros dizem que você é um dos profetas. Então, como que o povo podia dizer que Jesus era Elias, que Jesus era Jeremias, se esses eram profetas que já tinham morrido? Então, Jesus seria o quê? A reencarnação desses profetas. E Jesus não diz para eles: ah, não, isso, olha só, isso não existe. Ele não revida. Por quê? Porque isso era consolidado. Isso era uma crença que todos eles já tinham consolidada e que, inclusive, está na Torá, então não era questionável. E Jesus não veio pregar a reencarnação exatamente porque não era necessário, isso já era condizente com a crença deles. Outra questão também que a gente pode ver é quando Jesus cura o cego de nascença. Quando Jesus cura esse cego de nascença, o cego nasceu nessa encarnação, nesse corpo, ele nasceu cego. E aí, tá lá em João 9, 1 a 12,
os discípulos perguntam a Jesus quem pecou, se foi ele, o cego, ou os seus pais para que nascesse cego. Porque eles acreditavam que as doenças eram fruto do pecado das pessoas, né, ou dos pais. Agora, como é que eles podem perguntar se o cego de nascença, porque se fosse um cego que adquiriu a cegueira mais tarde, tudo bem. Foi ele que pegou os pais. Só que esse aqui, ele nasceu cego. Se ele nasceu cego e eles perguntam se a culpa pode ser dele, a gente só pode entender isso de que eles acreditavam o quê? Que ele nasceu cego, trazendo, né, uma culpa, que era como eles acreditavam, de uma outra existência. E Jesus vai dizer que, inclusive, a culpa não é dele nem dos pais. Quer dizer, ali se encontrava uma pessoa em missão que veio escolhendo essa condição de cegueira, e inclusive Jesus diz, ele veio com a missão de dar glória a Deus, porque Jesus cura e todo mundo vai ver essa cura, esse poder de Jesus. É a missão desse espírito, desse cego de nascença. Lá no livro A Gênese da codificação, né, um dos 5 livros da codificação de Kardec, tem um capítulo, que é o capítulo 15, que fala sobre os milagres do Evangelho. E aí sim a gente vai ver várias situações. A gente viu como eles acreditavam nos espíritos que voltariam, eles tinham essa crença, né? De que os espíritos voltariam numa nova existência, num novo corpo. Aqui a gente vai ver situações de ressurreição, tal qual é, é tida no conceito em si. Primeiro, é a ressurreição. A gente tem aqui dos itens 37 a 40 várias ressurreições realizadas por Jesus, que na verdade a gente vai ver que essas ressurreições não foram ressurreições, mas foram curas. Vamos lá ver uma por uma. No item 37 a gente tem a ressurreição da filha de Lázaro. E Jesus, o que que ele diz? Ele não disse que a menina estava morta, pelo contrário, ele diz, ela não morreu, ela apenas dorme. Então, aqui é uma situação em que é chamada de ressurreição, e essa sim é ressurreição da carne, no sentido de que esse espírito está no mesmo corpo, porém a gente tem que entender que quando o espírito morre mesmo, quando a carne, quando ele desacopla do corpo, não tem como ele retornar. E Jesus, justamente, ele vai mostrar nessas situações que essas ressurreições, na verdade, essas pessoas, esses espíritos não tinham desacoplado do corpo. Esses espíritos estavam ali. E ele, em nenhum momento, ele diz que isso é ressurreição. Ele sempre vai falar e vai mostrar esse lado que é aquilo. Várias vezes Jesus diz: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça, né? Então, quando as pessoas dizem, ah, a menina já morreu, por quê? Porque é uma situação de letargia, que essa menina, provavelmente, ela estava numa situação ali de letargia, aparentemente, de uma morte aparente. E Jesus fala, ela não morreu, ela apenas dorme. E ela chega lá e ele chega lá e ele cura essa menina, que é chamado de ressurreição. No item 39, a gente tem Jesus ressuscita o filho da viúva de Naim. Aqui o que estava acontecendo? Jesus percebe ali naquela situação um cortejo, né, de um funeral. E ele percebe que esse filho da viúva de Naim não estava morto.
ele também devia estar numa situação ali de letargia, de uma morte aparente. E o que a gente tem que entender é que naquela época não se fazia velório como a gente faz hoje também, a gente não está nem fazendo tanto, né, depois da Covid acabou. Mas não existia era assim, morreu, enterrado imediatamente. E havia casos, né? A gente vai ver na ciência de letargia e com certeza aconteceu de muitas pessoas serem enterradas vivas, porque as pessoas achavam que tinha morrido, você não esperava 24 horas, não esperava o tempo, não fazia velório e enterrava imediatamente. Então, Jesus também, nesse momento, diz, né, lá em Lucas 7, 11, 17, que Jesus teve compaixão daquela mãe que chorava extremamente, e ele disse: Não chore. E tocando o caixão, disse: Jovem, levanta-te. Mais uma vez, ele realiza uma cura. Ele percebe que aquele pessoa, né, aquele filho, não estava morto. Isso é ressurreição, mas na verdade essa ressurreição é cura. É, e a ressurreição de Lázaro, que é a mais estridente, né? Mas olha que Jesus diz lá em João 11, 38 a 44. Ele diz para os discípulos assim: O nosso amigo Lázaro adormeceu e eu vou acordá-lo. Ele não diz eu vou ressuscitá-lo. Ele diz eu vou acordá-lo. A gente sabe que existem casos extremos de letargia, né, que você pode ficar até uma semana em situação assim, a de uma morte aparente. Naquela época, ciência era escassa, você não tinha, né, médicos, ainda não tinha tido essa evolução toda da ciência. Então, eles não conheciam, para eles tudo era morreu, né? A pessoa está ali naquela situação de catarse e morreu. Mas é interessante essas situações que são ditas no Evangelho como ressurreição e que muitos creem que Jesus ressuscitou os mortos. A ciência vem comprovar e Kardec, na codificação, os espíritos vêm revelar que, na verdade, essas chamadas ressurreições de carne não são ressurreições, mas são curas. Ainda respondendo à pergunta 2010, da pergunta 1010, os espíritos dizem a Kardec assim: dai-lhes uma interpretação lógica. E os que chamais livres pensadores as admitirão sem dificuldades, precisamente pela razão de que refletem. Ou seja, quando a gente começa a dar razão, a entender as coisas, como aí esses casos de letargia, que não são ressurreição, que não está em morte, que é impossível o espírito voltar depois de morto para o mesmo corpo. É só a gente buscar a razão, como diz aqui Kardec, que aí as pessoas vão acabar entendendo. Porque eles dizem: não vos enganeis, esses livres pensadores, o que mais eles pedem e desejam é crer. Têm, como os outros, ou talvez mais que os outros, a sede do futuro, mas não podem admitir o que a ciência desmente. Por quê? Ainda mais aqui, século XIX já havia toda uma comprovação de que isso era impossível. O espírito voltar àquela carne, né? Como é que vai ressuscitar hoje a pessoa que morreu lá no ano 30, no ano 100, ou mesmo em 1900? Essa carne já desintegrou, isso é impossível. A gente vai ver mais para frente como a ciência desmente isso. Não tem como você ressuscitar na própria carne que já morreu.
E eles continuam dizendo: a doutrina da pluralidade das existências, que é a reencarnação, é compatível com a justiça de Deus. Aqui eles já colocam, inclusive, assim, a reencarnação é uma questão de justiça. E só ela explica o que sem ela é inexplicável. Como havias de pretender que o seu princípio não estivesse na própria religião? Por que que é uma questão de justiça? Se Deus é justo e bom, como é que ele vai deixar uma pessoa viver um dia e o outro viver 90? A pessoa tem um dia de oportunidade, um bebê, de oportunidade de entender, conhecer, praticar a caridade e se salvar e chegar a ser um espírito evoluído. Como é que pode? E o outro tem 90 anos. Deus é justo e bom? Como é que isso não tem coerência? Como é que pode uma pessoa que pratica vários equívocos na sua vida, então ela agora vai ser condenada eternamente? Nós não somos capazes de perdoar, inclusive Jesus fala sobre o perdão o tempo todo. Como é que Deus não vai perdoar os pecados dos pecadores e vai condená-lo eternamente? Então, a questão de reencarnar, de ter uma nova oportunidade, isso é uma questão de justiça. É uma questão de coerência. E que a ciência já nos comprova essa possibilidade, né? De onde vem esse dogma da ressurreição da carne? Vem lá do livro de Daniel. O professor Severino diz isso. O profeta Daniel, no seu capítulo 12, versículo 2, ele fala que muitos do que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Eles estavam em guerra constante naquela época, né, nessa época de Daniel. Daniel, ele sofre a influência de crenças que vinham, crenças egípcias, crenças daqueles povos dos daquele tempo que eles tinham essa crença, isso que 30 anos antes de Cristo, de que as pessoas ressuscitariam da própria carne. Eles não tinham ciência e comprovação, eles acreditavam nisso. Tanto que, em muitas situações no Egito, eles enterravam os pertences da pessoa junto com o corpo, porque quando ele ressuscitar, ele já está com as coisas ali, né? Ele já está com seus pertences ali, botava tudo junto. Você vê a tamanha ignorância mesmo, no sentido de ignorar como se daria as coisas. Não tinha o menor ainda conhecimento da química, da física suficiente para entender. Então, eles tinham essa crença. Então, Daniel vem com essa influência da crença daquela época. E o que ele quer dizer é o quê? Está ali em guerra. Deus é justo, né? Eles estão seguindo o Deus justo, os outros que não estão seguindo. Então, o que que ele diz, né? Que aqueles que dormem ressuscitarão, um para a vida eterna, que vai ser, né, absolvido, e os outros para vergonha e para o horror eterno, porque fizeram errado. Se a gente vê como é que, se eles tinham essa crença no início, como eu falei, a gente vê nos evangelhos, né, essa crença de que os profetas voltariam, eles tinham essa crença da reencarnação. Quando é que vem essa questão da ressurreição da carne? Quando é que se desloca esse entendimento? Aqui vamos pincelar, né? Porque falar sobre história do cristianismo, questão de 2 milênios, é muito complicado, né? Mais de 2 milênios de história do cristianismo é muito complicado. Mas da gente resumir isso assim em poucas palavras. Mas eu acho que o importante a gente tem que entender o seguinte: no início, isso é muito importante. A gente fala assim, os primeiros cristãos tinham tudo em comum. A gente vê vários, né, nos Atos Apóstolos. Só que é preciso a gente entender que esse início do cristianismo
ele tinha vários movimentos, eram movimentos diferentes, várias comunidades diferentes. Inclusive, Paulo, que é o maior difusor do, do cristianismo, ele vai andar por várias comunidades, ele vai levar aquilo, né, para além daquele mundinho, né, que estava ali. Ele tem várias viagens, ele faz toda essa divisão. Então, tem grego, árabe, você tem uma gama de pessoas que se convertem aos ensinamentos de Jesus. Mas, assim, as interpretações desses ensinamentos de Jesus eram de maneiras diversas. A gente não tinha um cristianismo único, como a gente pensa muitas vezes. Ele era muito pluralizado, ele era diferente. Você tinha várias comunidades que acreditavam em coisas e outras que não acreditavam, e várias coisas diferentes. Você tinha os gnósticos, os judeus, os místicos, os filósofos. Era uma miscelânea de crenças e o importante para eles era seguir Jesus, sim, em todos os seus ensinamentos, mas não havia uma clareza sobre essas situações, inclusive, né, sobre reencarnação, porque não tinha, inclusive, esclarecimento. As coisas começaram a ser escritas, os primeiros escritos vêm com Paulo nos anos 70 depois de Cristo, mas 70 anos depois da morte de Cristo, começa algumas coisas a serem escritas, que eles passavam o quê? Eles passavam de boca em boca tudo aquilo que Jesus viveu. As coisas vão ser escritas muito, muito depois. Tem uns que vão morrer e não ter visto escrito nenhum, né? Então, é preciso a gente entender isso, que não era uma coisa única. E aí, o que que acontece? A gente tem esse cristianismo primitivo, onde, logo no início, qual era o cerne da questão do cristianismo? Era a perseguição. Eles eram perseguidos por ser cristãos, não podiam dizer, eles se escondiam, e todos aqueles ditos cristãos, eles iam o quê? Iam para o Coliseu, para a Boca dos Leões, né? Eles eram. Inclusive, a gente vê o próprio Paulo perseguindo os cristãos, matando os cristãos. Você se declarar cristão era você declarar a sentença de morte. Quando chega no ano 313, o imperador Constantino, ele decreta a liberdade religiosa. Ele acaba com a perseguição aos cristãos. E é aí que começa a coisa a desgringolar, vamos dizer, né? É assim, eu faço uma certa comparação, é igual quando a gente tem uma doença. A gente fuma, fumante de 40 anos. Aí tem o enfisema pulmonar, tem vários problemas cardíacos, aquilo. Aí o que que faz? Trata tudo isso e passa. Voltou, né? Quase que, né? Voltou à vida, passou tudo. Parou de fumar, tudo. Só que aí esquece, a dor acabou. O que que acontece? Volta a fumar. Então, os primeiros cristãos, eles eram munidos de quê? Eles estavam constantemente ali sendo perseguidos. E isso era quase como um estímulo para eles dentro da crença do cristianismo. Quando ficou livre, parece que perdeu um pouco o sabor, né? E pior ainda, quando chega lá pelos anos 380, me parece por aí, o imperador Teodósio declara agora o cristianismo como religião oficial do império. Agora ferrou. E aí o que que acontece? A igreja tem que se organizar. Porque uma coisa oficial, agora eu preciso ter o quê? Agora eu preciso ter uma hierarquia, eu preciso ter um código, eu preciso ter estatutos, porque agora não era mais aquela questão de comunidade aqui e ali. E a organização da igreja, ela vem o quê? Semelhante à do império, ainda mais porque ela se torna a religião oficial do império. Então vem as dioceses, aí vem os bispos, o bispo de Roma é considerado então o Papa, né, se torna o Papa. O Vaticano se torna, né, o Estado, o Papa ali é chefe de Estado,
E então a gente vê o quê? Com isso, essas crenças todas que eram divergentes, diversas, né? Mais que divergentes, eram diversas e começam a ter que estruturar. E é aí que a reencarnação não é aceita por muitos e se acaba, e vem a história da ressurreição da carne, fundamentada no profeta Daniel. Muito en passant essa situação, mas só para a gente entender como que as coisas foram desvirtuadas e que só depois, lá no século XIX, com a codificação, os espíritos vêm esclarecer, e Kardec tem um papel fundamental nisso, de trazer essas verdades à tona novamente. Então, o Kardec pergunta na questão 1010A o seguinte: dentro, né, da questão primeira que ele perguntava se o dogma da ressurreição era a consagração da reencarnação, ele agora diz assim, pelo dogma da ressurreição da carne, a própria igreja, então, ensina a doutrina da reencarnação, quer dizer, o que que a igreja está ensinando? No fundo, seria a reencarnação, e eles dizem é evidente. Demais, essa doutrina decorre de muitas coisas que têm passado despercebidas e que dentro em pouco se compreenderão nesse sentido. Olha aqui como eles colocam, quer dizer, elas têm passado, olha só, esta doutrina, quer dizer, a igreja estruturada como foi, decorre de muitas coisas que têm passado despercebidas. Por que que passou despercebida? Porque na hora que teve que codificar e teve que unificar isso, se perdeu muito sentido. E que ele diz que aos poucos é que vão ser compreendidas. Reconhecer em breve que o Espiritismo ressalta a cada passo do texto, mesmo das Escrituras Sagradas. Os espíritos, portanto, não vêm subverter a religião como alguns pretendem. Vêm, ao contrário, confirmá-la, sancioná-la por provas irrecusáveis. Como, porém, são chegados os tempos de não mais empregarem linguagem figurada, eles se exprimem sem alegorias e dão às coisas sentido claro e preciso, que não possa estar sujeito a qualquer interpretação falsa. Eis porque, daqui a algum tempo, muito maior será o que é hoje o número de pessoas sinceramente religiosas e crentes. Essa é uma resposta dada por São Luís. Então, o que ele quer dizer? Que aos poucos as pessoas vão entender que o Espiritismo ele não vem combater aquilo que a igreja diz, mas que ele está vindo confirmar aquilo que já existia e que foi deturpado ao longo da história por esses N fatores, mas que aos poucos as pessoas vão acabar compreendendo. Agora, isso é questão o quê? Da gente respeitar o caminho de cada um. Respeitar o que várias religiões hoje entendem como ressurreição da carne, que a pessoa volta ao mesmo corpo, é uma crença que eles ainda não conseguiram entender como isso vai se dar, até porque isso ainda não aconteceu, eles esperam que isso aconteça um dia, não aconteceu ainda, mas nem eles sabem explicar como. E que nós, pela razão, pela ciência, já comprovamos que isso é impossível acontecer. E vamos ver exatamente isso que diz a ciência sobre a ressurreição da carne. E aí, vamos ver o comentário de Kardec, que o próprio Kardec vai nos ajudar. Eu faço aqui uma ponte entre Kardec e a ciência, porque é lógico que ele, como um homem da ciência, ele traz no seu comentário essa situação. Ele diz que a ciência demonstra, né? Kardec já colocou, demonstra a impossibilidade da ressurreição da carne. O corpo é formado de elementos diversos: o oxigênio, o hidrogênio, o azoto, o carbono, e pela decomposição, esses elementos se dispersam para a formação de novos corpos. Então, há um ciclo que eu trago aí nessa figura, há um ciclo bioquímico que faz com que os elementos eles circulam e vão da Terra para o ar,
para a atmosfera e voltam através dos vegetais, quer dizer, em si, todas essas moléculas desses vários elementos químicos, eles vão se decompondo e formando novos corpos. Miramês diz o seguinte, que a carne ressurge, mas de um modo diferente do que se prega em certos meios religiosos. Os elementos que compõem o corpo somático, com a morte deste, desagregam sua sociedade, da qual o espírito era o comandante, para integrar outros corpos aonde foram chamados pela natureza. Mudam-se de formas pelas bênçãos de Deus para a renovação e mesmo a espiritualização da matéria. Olha o que o Miramês traz isso muito bonito, quer dizer, na verdade, a ressurreição da carne existe, mas não no modo que se entende de que é um espírito que vai, o mesmo espírito que vai ressuscitar aquela carne morta. Não é isso que ele diz, é de um modo diferente que a gente tem que entender essa interpretação equivocada, que na verdade essa ressurreição se dá o quê? Olha que ele coloca aqui tão, de uma maneira tão bonita, né, e clara, que esses elementos, eles vão ressuscitar como? Porque eles vão com a morte, né, desagregar a sociedade, quer dizer, a sociedade do elemento vai se desagregar, principalmente em CO2, o carbono, o gás carbônico, ele vai para a atmosfera e o gás carbônico pela fotossíntese, os vegetais respiram gás carbônico e soltam oxigênio, então esses elementos eles vão ressuscitar dessa maneira de uma maneira diferente. Não é a questão do espírito que vai acoplar o mesmo corpo, mas a ressurreição é o quê? Porque esses elementos vão dar vida a novos corpos, sim. A outros corpos, sim. Não da maneira como se entende a ressurreição. E eu trago aqui, né, o pai da química moderna, que é Lavoisier, onde ele diz mesmo que na natureza nada se cria, nada se perde, mas tudo se transforma. Então, a ciência nos traz essa revelação de que esse ciclo, né, ocorre do nitrogênio, do carbono, do fósforo, do azufre. Ele traz esse conceito de que na natureza é um ciclo. Acontece esse ciclo constantemente, rodando, né? Eles vão da terra para o ar, do ar para o solo novamente, mas nada é perdido. Por isso a ressurreição da carne deve ser entendida dessa maneira, no sentido de que vai ressuscitar o quê? Esses elementos para a nova vida, e nada vai ser perdido. E termino aqui com André Luiz dizendo que uma existência é um ato, um corpo, uma veste, um século, um dia. E a morte? A morte é um sopro renovador. Meus irmãos, termino aqui então essa colocação, esse estudo que é muito profundo, tem muita coisa para ser aprofundada, entendida. Então, convido a todos a lerem Severino Celestino, que é esse professor maravilhoso, ele tem várias palestras na internet, no YouTube, que falam sobre isso. Ali a Gênese, que traz essa questão das ressurreições, dos milagres de Jesus, no capítulo 15. O capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, como eu coloquei aqui. Tudo isso vai nos ajudar a esclarecer esse tema de ressurreição da carne e de reencarnação. Então, é importante, muitas vezes, a gente aprofundar mais, né, esse tema, para que não aconteça da gente também continuar se equivocando e esperando uma coisa que não vai acontecer, porque é impossível pela ciência, é impossível que a alma possa voltar ao mesmo corpo.
Fiquemos todos com Jesus. Até uma próxima oportunidade.